Capítulo 19. Na Terra Encantada. Descrição. Nessa ocasião, eles estavam na Terra Encantada, onde o ar tende a deixar sonolento. Em alguns pontos, a estrada era coberta de cardos e espinhos, e aqui e ali havia um atraente caramanchão, onde se a pessoa se sentasse, acabaria dormindo. Logo, jamais acordaria outra vez neste mundo, conforme se dizia. Atravessaram esta parte da floresta em fila única. O Senhor generoso ia à frente, e o Senhor valente pela verdade seguia na retaguarda. O Senhor fraco caminhava próximo ao generoso, e o Senhor desânimo ia logo adiante de valente pela verdade. Todos os homens traziam a espada desembainhada. Ainda não tinham caminhado muito pela terra encantada, quando a névoa e a escuridão os envolveram, de modo que não podiam ver um ao outro. Por algum tempo, só foi possível manter contato pela voz. Os homens fracos e as mulheres tinham mais dificuldade. Todavia, as palavras encorajadoras de seu guia mantinham-nos labutando no caminho. O caminho também era exaustivo por causa da maciez do solo. E não havia nada naquela região que se parecesse com um lugar onde se pudesse fazer uma refeição. Após horas de marcha penosa através da escuridão e do mato, resmungos, murmúrios e suspiros podiam ser ouvidos na fila. Enquanto um tropeçava num arbusto, outro atolava no lodo e outro perdia o calçado. Alguém gritou: "Eu caí!" Outro: "Ei, cadê você?" Uma terceira voz queixosa informou: "Fiquei preso num arbusto e não consigo me soltar." Chegaram finalmente a um belo e verde caramanchão, guarnecido com bancos e uma cama macia. Embora aquilo fosse um convite a parar e descansar, eles andaram mais rápido, apesar do cansaço, e nenhum deles sequer sugeriu que parassem e descansassem por um momento. Haviam sido fielmente avisados sobre esses lugares, e o caramanchão convidativo não teve qualquer efeito sobre aqueles determinados peregrinos do céu. Eles não haveriam de se render à tentação. Vi em meus sonhos que prosseguiram por esta região traiçoeira, até chegar a um lugar onde havia muitas trilhas e veredas que levavam para fora da estrada, de modo que era realmente difícil saber qual caminho seguir, principalmente no nevoeiro e na escuridão. E se alguém se perdesse naquela terra, ficaria perdido na selva e nunca mais encontraria o caminho. O Senhor generoso, porém, carregava sempre no bolso um mapa, mostrando a estrada certa. A estrada que levava à cidade celestial, bem como todas as trilhas que levavam para longe dela. Ele também podia acender uma luz, sempre que preciso, e ler o mapa na mais densa escuridão. Contudo, se não tivesse sido bem cuidadoso, teriam tomado a estrada errada e poderiam ter sido engolidos pelo lodo profundo. Logo à frente deles, no final da trilha mais clara e mais plana, havia uma fossa que ninguém conhecia a profundidade, cheia de lodo macio. Os dois dorminhocos. Chegaram a outro caramanchão, à beira da estrada, onde dois homens negligente e autoconfiança jaziam adormecidos. Cansados da jornada, haviam se sentado sob o confortável caramanchão para descansar um momento e pegaram no sono. Os peregrinos pararam e discutiram o que deveriam fazer: tentar despertá-los ou prosseguir e deixá-los naquele estado. Decidiram tentar acordá-los, assegurando-se de que ninguém se sentasse ou sequer desejasse que lhes fosse permitido aceitar o conforto momentâneo do caramanchão. Falaram com os homens, mas não houve resposta. Então o guia sacudiu-os e chamou-os em alta voz, para que acordassem. Um deles gemeu e falou: "Pagarei quando tiver dinheiro." O outro garantiu: "Lutarei enquanto puder segurar na mão a minha espada." Ao ouvir isso, os jovens riram. "O que significa isso?" indagou Cristã. Generoso: "Eles falam dormindo. Se você socá-los, bater-lhes ou fazer seja lá o que for, darão a mesma resposta."
Como o beberrão de Provérbios que resmungava: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti, quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Você sabe quando uma pessoa fala dormindo, as suas palavras são incoerentes, nada dizem. Não governadas nem pela fé, nem pela razão. Esses dois devem ter sido inconstantes, como mencionou Tiago, ou nunca teriam pensado em sentar-se aqui. Este é do tipo de negligência que alguém geralmente comete quando em peregrinação. Esta terra encantada é um dos últimos territórios do inimigo dos peregrinos. Como você vê, ele fica quase no fim do caminho, e isso dá ao inimigo maiores vantagens, porque próximo do fim da jornada, os peregrinos estão naturalmente mais cansados. Por conseguinte, a terra encantada fica perto de Beulá, e perto do final da corrida. Então, que os peregrinos tenham cuidado, a fim de não lhes acontecer o que aconteceu a estes dois, que, como você vê, caíram no sono, e ninguém é capaz de acordá-los. Os peregrinos ansiaram por uma luz no caminho. Então o Senhor generoso acendeu sua lanterna, e eles completaram a travessia da terra encantada seguindo a luz, embora as trevas fossem realmente densas. Agora, os viajantes estavam excessivamente cansados e clamaram àquele que vela pelos peregrinos para que fizesse mais confortável a sua jornada. Logo um vento levantou e soprou para longe o nevoeiro. Agora podiam ver melhor um ao outro e manter-se mais facilmente na estrada. O encontro com o Senhor inabalável. Quando estavam quase na divisa da terra encantada, ouviram uma voz solene à frente deles, como se alguém estivesse muito preocupado. Um pouco mais adiante, viram um homem de joelhos, com as mãos levantadas ao céu, rogando fervorosamente ao Altíssimo. Eles chegaram perto, mas não puderam entender o que ele dizia. Passaram suavemente a fim de não perturbá-lo, até que ele terminou. Ao finalizar sua oração, levantou-se e começou a correr em direção à cidade celestial. O Senhor generoso chamou por ele. Espere, meu amigo. Deixe-nos ter a sua companhia se estiver indo à grande cidade. O homem parou e eles o alcançaram. Assim que ouviu, o Senhor Honestidade exclamou: Conheço este homem, ele vem da minha terra. Então diga-nos quem é ele, pediu Valente. É o Senhor Inabalável, um velho amigo meu e verdadeiro peregrino. Então Inabalável cumprimentou. Olá, Pai Honestidade, você por aqui? Sim, confirmou ele. Estou aqui tão certo quanto você também está. Bem, certamente estou alegre por encontrá-lo nesta estrada. E alegro-me muito por vê-lo e por tê-lo encontrado de joelhos. O quê? Você me viu de joelhos? Vi sim, e isso alegrou meu coração. Mas o que pensou? O que pensei? O que deveria pensar? Que aqui está um cristão honesto e sincero em seu caminho para a glória, e devemos tê-lo em nossa companhia. Bem, se você pensou assim, sou muito abençoado. Mas se não sou o que deveria, apenas serei responsável por isso. Isso é verdade, mas o seu temor por si mesmo confirma a minha crença de que você é correto por dentro, e o príncipe dos peregrinos agrada-se do seu espírito, pois ele declarou: Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Valente. Bem, amigo, conte-nos o que o levou a estar de joelhos. Estava orando por livramento ou por alguma bênção especial? Inabalável. Deixe-me contar-lhes o que aconteceu comigo. Como sabem, esta é a terra encantada. Bem, enquanto caminhava, ia pensando no quão perigoso é este local, pois muitos peregrinaram até aqui, e então pararam e foram praticamente destruídos. Também pensava em como as pessoas morrem aqui. Não morrem de ferimentos ou doenças graves. A morte a que sucumbem não é dolorosa. Elas partem dormindo. Iniciam com prazer e desejo a última e solitária jornada. Você viu os dois homens dormindo no caramanchão? Interrompeu Honestidade. O livramento do Senhor inabalável.
Inabalável. Sim, e isso é muito mal. Eles eram audaciosos demais, ou muito autoconfiantes. Não tentei acordá-los porque sabia ser inútil. O seu sono é espiritual e derradeiro, mas deixe-me prosseguir com a minha história. Enquanto caminhava pensando neste sono misterioso e no quão facilmente os homens são vencidos por ele, apareceu alguém vestida de modo muito atraente e falou comigo e ofereceu-me 3 coisas: o seu corpo, a sua carteira e a sua cama. A verdade é que eu estava muito cansado e com sono. E também sou tão pobre quanto um rato de igreja. Mas eu a repeli. Ela sorriu e não deu atenção à minha repulsa. Então comecei a ficar bravo. Mas isso também não teve importância para ela. Prometeu-me então que, se eu me rendesse, faria-me rico e feliz e ficaria muito famoso. Por quê? Declarou ela. Eu sou a amante do mundo e os homens ficam famosos e felizes por minha causa. Perguntei-lhe qual era o seu nome e ela respondeu que era Madame Bolha de Ar. Isso levou-me a deixá-la. Não obstante, ela seguiu-me com as suas fortes seduções. Então caí de joelhos e orei ao juiz de toda a terra para que me livrasse da presença daquela mulher e de suas tentações pecaminosas. Finalmente ela se foi. Deve ter ouvido a aproximação de vocês. E quando vocês me ouviram orando, estava agradecendo a Deus pelo meu grande livramento. Honestidade. Sem dúvida, as intenções dela eram más. Pretendia arruinar a sua peregrinação ou a sua vida. Mas espere aí. Desde que você falou de suas feições, tive quase certeza de que a conhecia ou que tivesse ouvido alguma história sobre ela. Madame Bolha de Ar? É uma mulher alta e atraente, de aparência um tanto trigueira? Inabalável. Sim. Quer dizer, estava começando a escurecer quando ela chegou, mas pareceu-me ser assim mesmo. Honestidade. Tinha uma voz adocicada e sorria triunfante ao final de cada sentença. Inabalável. Exato. Isso descreve-a perfeitamente. Honestidade. Ela carregava uma grande bolsa do lado e as suas mãos mexiam nela com frequência, apalpando o dinheiro. Inabalável. Exatamente! Se ela estivesse parada à sua frente neste momento, você não poderia dar melhor descrição. Honestidade. Então, quem fez o seu retrato era um bom artista. Generoso. Esta mulher é uma serva de Satanás. É por causa de suas bruxarias que esta região é encantada. Quem deitar a cabeça em seu colo ou seu ombro estará deitando no cepo sobre o qual pende a lâmina fatal. E quem admira a sua beleza e os seus modos é considerado inimigo de Deus. É ela quem mantém o esplendor dos inimigos dos peregrinos. É ela quem tem desviado a muitos da vida de peregrinação. É uma pessoa extremamente astuta e hipnótica. Ela e suas filhas estão sempre nos calcanhares de algum peregrino influente, elogiando e promovendo as excelências do presente mundo. É uma amante audaciosa e imprudente. Ri dos cristãos pobres para envergonhá-los, enquanto cumprimenta efusivamente os ricos. Se sabe de alguém que é esperto para ganhar dinheiro, fala bem dele de casa em casa. Adora festas e banquetes. Anuncia aos 4 cantos que é uma deusa e muita gente a adora. Ela tem uma casa de jogo e corrupção e ufana-se de que ninguém lucre tanto quanto ela. Promete enriquecer os filhos dos filhos se a pessoa tão somente amá-la e servi-la. É muito liberal com o dinheiro, se perceber uma chance de ganhar com isso. Gosta de ser procurada, gosta que falem bem dela e gosta de deitar-se no peito dos homens. Nunca se cansa de enaltecer suas posses. Promete coroas e impérios a quem seguir-lhe os conselhos. Tem mantido muitos sob o seu controle e conduzido milhares ao inferno. Oh, alegrou-se o senhor inabalável. Que bênção foi tê-la resistido e ter sido livre do seu poder. Para onde ela me teria levado? Generoso. Para onde? Só Deus sabe. Mas sabemos que aqueles que lhe seguem os conselhos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Foi ela quem incitou Absalão contra o pai e Jeroboão contra o rei.
Foi ela quem levou Judas a vender o Senhor, e quem persuadiu Demas a renunciar à devoção, e convence milhões a rejeitar o único Salvador. Traz divisão entre rei e súditos, pais e filhos, marido e mulher, vizinhos, e entre uma pessoa e o melhor dela, entre a carne e o espírito. Portanto, meu querido inabalável, você fez bem. Viva à altura do seu nome, e quando houver feito tudo o que pode contra o mal, fique firme e contemple a retirada dos seus inimigos. A vitória é sua. Os peregrinos caminham cantando. Os peregrinos estavam felizes, embora cautelosos. Finalmente uniram-se num cântico. O peregrino está sempre cercado de perigos. Seus inimigos querem que ele caia. Fortes tentações e pecados o rondam. Ele certamente não os pode vencer. Mas Deus livrará o homem que de joelhos implora honestamente o seu auxílio. Ele faz recuar o tentador, encoraja o peregrino e responde aos seus apelos desesperados.